Olá, pessoal. Hoje vamos falar da decomposição do valor genotípico proposto por Fischer. Esse vídeo faz parte da disciplina de Genética Quantitativa do Programa em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc. O nosso grupo é formado por mim, aluno de doutorado no Programa de Genética e Melhoramento, e pelos alunos Igor e Matheus, alunos de mestrado. Bom, para dar sequência, eu, Matheus, vou introduzir alguns conceitos básicos para que possamos compreender todo esse conhecimento que iremos passar aqui hoje. E para iniciar, vamos relembrar o que é o nosso fenótipo. O fenótipo nada mais é do que qualquer característica que nós estamos mensurando em uma planta ou em um ser vivo, tá? Mas vamos voltar para o melhoramento de plantas e vamos utilizar a planta como exemplo. Então, no caso de uma planta de soja, pode ser a altura de planta, ou pode também ser a coloração da flor da soja. E aqui já temos duas diferenças. Uma é uma característica quantitativa, que é a altura de plantas, pois ela é mensurada numericamente. E a outra, cor de flor, é uma característica qualitativa, pois ela é uma escala, tudo bem? É uma qualidade da planta. E quando a gente pega e a gente trabalha com fenótipo, nós podemos dividi-lo em duas partes. Uma delas é a parte genotípica, que está associada àquilo que é de origem dos genes. E também temos a parte ambiental. Portanto, o fenótipo é o genótipo mais o efeito do ambiente. E o valor, ou a característica genotípica, ela pode ainda ser particionada em duas coisas. Aquilo que é de efeito aditivo e aquilo que é de efeito de dominância. E é justamente essa divisão que iremos estudar aqui. Bom, passando agora para compreender um pouquinho o que são as frequências genotípicas, fenotípicas e alélicas, vamos para este exemplo com uma população de ervilhas. Nessa população, temos aqui diferentes cores de flor, onde temos flores roxas e flores brancas. E essa coloração está associada à combinação, de alguns alelos que vão formar o nosso genótipo. Então, no caso, nós temos três genótipos distintos. O genótipo Wzão, o genótipo Wzão e o genótipo Wzinho. E nós quantificamos a frequência genotípica com base justamente em quanto desse genótipo está dentro de toda a minha população. Então, quantificamos quantos Wzão existem. Então, no caso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro de 9. Ou seja, a frequência de Wzão é 6 nonos. A frequência do nosso heterozigoto Wzinho é apenas de 1 nono, como podemos ver aqui também. E agora, a nossa frequência, do nosso Wzinho, que confere a cor branca, é apenas de 2 nonos. Agora, quando nós vamos para a parte de frequência fenotípica, como já introduzimos, o fenótipo é aquilo que observamos. Então, não importa para a gente qual que é a combinação de alelos que está aqui presente. O que importa é apenas aquilo que observamos, que no caso é a cor da flor nesse exemplo. Portanto, a frequência da cor roxa é de 7 em 9, enquanto a frequência da cor branca é de 2 em 9. Agora, vamos para a frequência alélica. A frequência alélica, nós vamos agora estudar ou quantificar individualmente qual que é a quantidade de cada um dos alelos observados. Como eu já disse, temos o alelo Wzão e o alelo Wzinho. Então, contabilizando todos os alelos Wzão presentes aqui neste esquema, temos 13 alelos Wzão, onde, como temos 9 plantas diferentes, então temos 18 alelos no total. Então, 13 sobre 18 avos. Enquanto para a frequência do Wzinho, nós vamos ter apenas 2 indivíduos Wzinho, mais um Wzinho aparecendo no nosso heterozigoto. Ou seja, temos 5 18 avos. E assim quantificamos a nossa frequência genotípica, fenotípica e alélica.
Passando agora para a gente pegar e ter uma aplicação mais prática, vamos fazer uma analogia. Quando cada um de nós jogávamos um jogo de tabuleiro, sempre utilizávamos dados. E nesses jogos, quando utilizávamos apenas um dado, vamos supor que cada dado vai nos proporcionar uma frequência genotípica. Então, em um dado apenas, cada face vai ter a mesma proporção de ocorrência, vai ter a mesma frequência observada. Agora, quando nós adicionamos um segundo dado, as coisas começam a mudar. Onde a combinação dos dados, veremos que para o valor médio, né, entre 2 e 12, que no caso seria o nosso 7, ele vai estar justamente com uma frequência, uma probabilidade de ocorrência superior aos valores extremos, que no caso é o 12 e o 2. E ao observarmos esse comportamento, nós conseguimos associar a algo que já conhecemos, que é a curva normal. Portanto, quando nós temos características que são regidas por uma combinação, né, de vários genes atuando, ou seja, as características de cunho quantitativo, nós vamos ter uma distribuição de frequência que se assemelha à curva normal. E quanto maior a quantidade de genes que vão estar atuando nessa característica, mais próximo da curva nós teremos essa distribuição. Tudo bem? Agora vou passar para a questão da influência do locus no fenótipo, que podemos, né, utilizar a notação como esse Z. E foram propostas duas escalas comumente utilizadas na genética quantitativa. A primeira é a de Falconer e McKay, de 1996, onde nós definimos como o nosso menor valor do fenótipo a posição menos A. E aqui nós vamos colocar, né, como o genótipo B1, B1. Agora, a maior observação é atribuída ao ponto mais A e ela está associada ao genótipo B2, B2. Agora, o ponto intermediário, né, o ponto de média, seria o ponto zero. E aquele heterozigoto que nós estamos observando, ele vai estar posicionado entre menos A e mais A, em qualquer um desses pontos, ao longo dessa reta. E nesse caso, por conveniência, vamos posicioná-lo aqui, e esse ponto da reta é definido por D. Agora, Lynch-Walsh observou isso e conseguiu descrever algo que matematicamente é mais fácil. Por quê? Esse D, ele depende na questão de identificar sua posição de A. Agora, nós vamos trabalhar com uma escala que um dos valores é independente, ele não depende de A. E dessa forma, Lynch-Walsh posicionou o menor valor observado, né, o nosso B1, B1, como 0. O maior valor observado como 2A, que no caso é o nosso B2, B2. E o nosso heterozigoto, ele está posicionado novamente entre um e outro, e ele é descrito por 1 mais K vezes A. Por quê? O nosso 1A é exatamente o nosso ponto de média, e aquele desvio em relação à média é descrito por K. Tudo bem? E agora eu passo a palavra para o meu colega Igor. Vamos pensar num exemplo mais prático. Levando em consideração que a gente tem uma população aí genética diversa de tomateiros, que a nossa média populacional é de 170 centímetros. Porém, para o nosso programa de melhoramento, a gente tem interesse nesse indivíduo que ele tem uma altura bastante diferente, que se destaca, de 2,29 m. E a gente quer utilizar ele no nosso programa de melhoramento, mas primeiro a gente quer entender aí o valor genético associado a esse indivíduo. Então nós temos as nossas fórmulas clássicas, que dizem que o fenótipo ele é igual à média da população, mais o valor genotípico e mais o valor ambiental. Então, fazendo a substituição, a gente tem aqui que 229 é igual a 170, mais o genótipo, mais o valor ambiental. Porém, a gente ainda não consegue encontrar nem o valor do genótipo, nem o do ambiente. Mas, a gente consegue fazer uma simplificação dessa fórmula, ao fazer uma subtração da média da população pelo fenótipo. Então, a gente encontra aí um valor de 59 centímetros associado aí ao desvio do fenótipo do nosso indivíduo. Agora, imagine que a gente pegou o nosso indivíduo, fez clones dele
e fez o cultivo em diversos ambientes, com condições ambientais distintas. Então, no ambiente 1, a gente teve uma média populacional de 239,5 cm. Já no ambiente 2, a nossa média foi de apenas 159,5 e assim por diante. Já a nossa média populacional de todos os ambientes foi de 2,12 metros. Levando em consideração que a gente utilizou ambientes aleatórios que foram tanto positivos como desfavoráveis ao crescimento do tomateiro, a gente consegue aí, inferir que o nosso desvio ambiental foi igual a zero. Agora, para a gente encontrar o valor genotípico associado, é só a gente fazer a subtração da média dos genótipos dos clones menos a média da nossa população inicial. E a gente consegue encontrar um valor aí de 42 centímetros associado ao genótipo do nosso tomateiro. Já o valor do ambiente, é só a gente fazer novamente a substituição na fórmula e a gente encontra aí um valor de 17 centímetros. Ou seja, o nosso ambiente inicial, ele também aí contribuiu e foi favorável ao desenvolvimento do nosso tomateiro. Então aqui a gente tem a nossa fórmula, o nosso panorama geral, e eu deixo a pergunta, será que é possível a gente decompor ainda mais esse valor genotípico mediante aos outros efeitos genéticos que podem ocorrer com o organismo? Vamos pensar. Pessoal, em 1918, Fisher foi o primeiro pesquisador que procurou fazer uma partição do valor genotípico. Vou explicar como esse conceito, representando graficamente por uma regressão linear, como ele nos ajuda a entender o efeito aditivo e o efeito de dominância nos valores genotípicos. Aqui temos uma representação gráfica de regressão linear por mínimos quadrados construída a partir da decomposição do valor genotípico proposto por Fisher. A variável resposta é o valor genotípico e a variável preditora o número de alelos, sendo o conteúdo gênico. Na reta, podemos observar os valores esperados, preditos pelo efeito aditivo dos alelos, enquanto os observados são os pontos fora dela, sendo esses desvios dos valores observados do nosso valor esperados atribuídos ao efeito de dominância. A reta apresenta o melhor ajuste tentando minimizar a soma dos quadrados da diferença entre o valor estimado e o valor observado. O valor genotípico ele é igual ao valor genotípico esperado e o desvio da nossa reta. A gente pode entender o valor esperado como uma média geral mais o efeito aditivo do alelo 1 mais o efeito aditivo do alelo 2, obtendo assim então o modelo de regressão linear múltiplo média geral mais o efeito do alelo 1 mais o efeito do alelo 2 mais os desvios. Para simplificar o nosso modelo, a gente pode encontrar a relação entre N1 e N2. Se tratando de um indivíduo diploide, sabemos que ele terá no máximo 2 alelos. Então, podemos dizer que N1 mais N2 tem que ser igual a 2. Nesse sentido, temos a relação de N1 é igual a 2 menos N2. E, a partir de algumas derivações, a gente tem o seguinte modelo de regressão linear univariado, onde temos o intercepto, alfa N2 e o nosso desvio da reta. Bom, sendo assim, podemos predizer o valor genotípico da nossa população, sendo que, se for para genótipos indivíduos homozigotos para o alelo B1, a gente vai ter a média da genotípica mais 2 vezes alfa 1. Se for para indivíduos heterozigotos, vamos ter a média geral genotípica mais o efeito aditivo do alelo 1 mais o efeito aditivo do alelo 2. Caso temos indivíduos homozigotos para o alelo B2, a gente vai ter a média geral mais 2 vezes o alfa 2. No alfa 2 podemos encontrar também a sua relação
com as frequências. Para a gente obter o nosso slope, a gente pode fazer o seguinte cálculo, onde o alfa vai ser igual à covariância entre o valor genotípico e o N2 sobre a variância de N2. E a partir de algumas derivações em bases das esperanças de alguns componentes, vamos ter a seguinte equação, onde podemos observar o efeito de dominância e também a influência da frequência no slope. Existem dois casos onde o alfa vai ser igual ao valor aditivo, ao efeito aditivo. Quando não existe efeito de dominância e o K é igual a zero, o alfa será igual apenas ao efeito aditivo. E quando a frequência de um alelo é igual a outra, essa parte também será igual a zero, fazendo com que o alfa seja igual ao efeito aditivo. Agora, vamos dar um contexto mais específico para a dominância. Temos que levar em consideração que ela é um valor que ocorre dentro de uma sequência específica de alelos. Por exemplo, aqui, o alelo 1, 2 e 3 tem um valor específico de dominância associadas a eles. Se eu fizer uma substituição do alelo 1, por exemplo, pelo alelo 4, vai surgir então um novo valor de dominância. É por isso que a dominância não é herdável, pois os indivíduos passam para os seus descendentes os alelos e o valor de aditividade associado àquele alelo, pois quando surge um novo organismo, há uma nova recombinação de alelos e, portanto, um novo valor de dominância. Podemos observar nesse gráfico o valor do fenótipo de indivíduos relacionando o número de flores com o genótipo. Aqui, os nossos indivíduos heterozigotos B1 e B2, eles estão localizados exatamente no meio do valor dos homozigotos. Então, nesse caso, a gente percebe que há um valor de aditividade completo para esses alelos. Já aqui no segundo exemplo, nós percebemos que o indivíduo heterozigoto B1 e B2 ele possui o mesmo fenótipo de produção de 3 flores por planta do que o indivíduo homozigoto B2 B2. Então, nesse caso, a dominância do alelo B2 é completa sobre o alelo B1. Isso é interessante pensar dentro de um programa de melhoramento, porque nós temos dois indivíduos geneticamente diferentes, um heterozigoto e um homozigoto, porém eles têm o mesmo fenótipo. Então, eu quero saber qual desses indivíduos é mais interessante eu utilizar aí como um parental, como um genitor dentro do meu programa. E uma maneira de responder isso é fazer um teste de progênie. Se eu fizer um cruzamento do meu indivíduo B1, B2 com ele mesmo, eu vou então aqui ter um surgimento aí de uma distribuição mendeliana clássica, de um quarto de indivíduos B1, B1, 2 quartos B1, B2 e 1 quarto de B2, B2. Agora, o cruzamento dos indivíduos B2, B2 com eles mesmos vai gerar aí 100% de indivíduos B2, B2. E quando a gente olha para o fenótipo das nossas populações, das nossas progênies, a gente tem aqui no primeiro caso, indivíduos que vão ter um valor fenotípico de uma flor por planta e outros indivíduos que vão ter aí um valor de 3 flores por planta. Porém, a média populacional do nosso indivíduo, ele fica de 2,5 flores por planta. Já quando a gente olha para a média populacional da progênie do nosso indivíduo B2, B2, a média ainda é 3 flores por planta. Então, apesar de eles terem o mesmo fenótipo, o valor genotípico associado a eles para o nosso programa de melhoramento é diferente, sendo o indivíduo B2, B2 superior. Bom, para tornar visual tudo aquilo que foi abordado até o presente momento e deixar mais claro, iremos utilizar o presente slide interativo que será colocado na descrição deste vídeo, que foi concebido pelo professor Antônio Augusto Garcia e executado pelo mesmo, juntamente com seus estudantes do Laboratório de Estatística Genética. Bom, neste gráfico podemos observar 3 pontos plotados, onde cada ponto representa um genótipo. O primeiro ponto é um genótipo B1, B1. O nosso segundo ponto representa o genótipo heterozigoto B1, B2. E o nosso terceiro ponto representa outro genótipo homozigoto, no caso, o B2, B2. E neste gráfico,
no eixo Y, temos justamente o valor genotípico, padronizado de acordo com a escala de Lynch-Walsh, que foi proposta em 1998. Bom, quando pegamos e visualizamos esses gráficos, o tamanho do ponto plotado representa a frequência deste genótipo dentro de uma população. E, neste gráfico, podemos alterar a frequência do alelo B2, B2. Vejam que, conforme eu aumento a frequência do meu alelo B2, B2, teremos uma tendência de aumentar a frequência do meu homozigoto B2, B2 e reduzir a minha frequência do heterozigoto em consequência. Então, visualizem que o tamanho deste ponto começa a aumentar, enquanto o tamanho do meu genótipo heterozigoto começa a reduzir. Beleza. Então, quando colocamos a frequência do alelo B2, B2 para o máximo, ou seja, de 100%, teremos na nossa população apenas homozigotos B2, B2. Conforme reduzimos para 50%, que é o valor inicial, eu terei 50% de frequência do nosso heterozigoto, 25% do nosso homozigoto B2, B2 e 25% do nosso homozigoto B1, B1. E agora, em via oposta, conforme vamos reduzindo a frequência do nosso alelo B2, B2, notamos que o nosso heterozigoto perde a frequência, ou seja, esse pontinho reduz de tamanho, e nós vamos ter um aumento na frequência do nosso homozigoto B1, B1. Então, visualizem que, conforme eu vou reduzindo ao mínimo, ou seja, vou zerando a nossa frequência do alelo B2, B2, eu vou ter a máxima frequência do nosso genótipo B1, B1, em decadência, né, da frequência do nosso heterozigoto e do nosso homozigoto B2, B2. Ou seja, agora, com 0% de frequência do nosso alelo B2, nós teremos 100% de frequência do homozigoto B1, B1 e 0% de frequência do heterozigoto e do homozigoto B2, B2. Vamos agora retornar ao ponto inicial, onde nós temos 50% de frequência do alelo B2, B2 e voltamos para uma distribuição normal. Quando nós adicionamos efeitos de dominância, que é representado pela letra K, de acordo com a escala de Lynch-Walsh, e já foi introduzido pelo Murilo e pelo Igor, ao aumentarmos os efeitos de dominância, nós observamos que os pontos observados no gráfico para o valor genotípico, eles se distanciam da nossa reta. Essa reta, vale ressaltar, que é a regressão com base nos mínimos quadrados, e esse distanciamento representa justamente um desvio em função da dominância. Esse desvio em função da dominância, ele será cada vez maior, né, onde há um delta entre o valor observado e o valor predito pelo modelo. Esse delta será cada vez maior conforme adicionamos efeitos de dominância. Então, quando temos um efeito de dominância igual a 1, ou seja, o nosso heterozigoto tem um valor genotípico equivalente ao nosso homozigoto B2, B2, nós temos aqui um grande distanciamento dos valores observados para os valores preditos. Da mesma maneira, de maneira análoga, né, nós também teremos esse mesmo distanciamento quando o efeito da dominância é negativo, de forma teórica. Tudo bem, pessoal? Agora, quando nós voltamos para a dominância igual a zero, todos os valores preditos pela minha regressão serão teoricamente equivalentes aos valores observados. E nessa regressão, quando nós agora adicionamos alguns efeitos de dominância e alteramos a nossa frequência do alelo B2 para mais ou para menos, visualizem que a inclinação da nossa reta de regressão é alterada. Então, aumentando a frequência, neste caso, do alelo B2, B2, então do nosso alelo B2, e aumentando consequentemente a frequência do nosso genótipo B2, B2, nós temos um menor desvio para a observação do genótipo B2, B2 do que
o desvio observado para o genótipo homozigoto B1B1. De maneira oposta, vai acontecer também quando nós reduzimos a frequência do alelo B2B2, onde o nosso homozigoto B1B1 se torna mais frequente, então o desvio de regressão por efeito da dominância lá no nosso genótipo B2B2 vai ser maior do que o observado, né, para o nosso genótipo B1B1. E dessa forma, essa inclinação ela está associada ao nosso slope, ao nosso alfa, que o Murilo anteriormente comentou em sua fala. Tudo bem, pessoal? Agora que visualizamos de maneira visual e mais prática como que os efeitos de dominância e frequência do alelo afetam na regressão, nós conseguimos ter mais noção sobre frequência alélica e frequência genotípica e como elas estão interagindo e como que a dominância está influenciando no nosso valor genotípico. Esses foram os livros quais utilizamos para fazer essa apresentação. Agradecemos muito pela atenção de vocês e encerramos aqui.